Alô, doutor! Sempre um médico em sua casa, no Tarde Total Gazeta M. E hoje nós vamos falar no nosso Alô, doutor, sobre isolamento social, né? Você que é uma das pessoas que se sentem, não tem tribo. Tem muita gente que fala tribo, precisa ter tribo para conhecer as pessoas, para estar, socialmente falando, que não se identifica com grupos sociais, posicionamento político, se sente um pouco perdido. Então vamos conversar com a nossa psicóloga Ellen Moraes Senra e ela vai explicar um pouco mais o que é esse isolamento social. Doutora Ellen, boa tarde. Boa tarde, Thelma, como vai? Muito bem, graças a Deus, e agradecendo pela sua participação, viu, doutora? Eu que agradeço. Vamos lá explicar para os nossos ouvintes, que leva, por exemplo, uma pessoa a pensar que ela não pertence a algum lugar, ou lugar nenhum. Então, na realidade, aí você falou de isolamento social, mas o isolamento social e a sensação de não pertencimento, elas não necessariamente precisam caminhar juntas. Algumas pessoas se isolam por não conseguirem agir, no cotidiano, agir diante da sociedade, mas não necessariamente porque elas não se encaixam, e sim porque elas não sabem como se encaixar. Agora, a sensação do não pertencimento, aí já é um pouquinho mais profundo, vai um pouquinho além. É justamente essa coisa de não ter tribo, de não se identificar com nenhuma opinião política, nenhuma religião, nenhum modo de se comportar de nenhuma tribo, Então, assim, são duas situações que podem se complementar, mas que não necessariamente vão estar juntas. Entendi. E por que é importante para nós essa ideia de pertencermos a alguma tribo ou algum lugar, doutora? É porque, na realidade, nós não somos seres feitos para viver sozinhos, Essa que é a realidade. É verdade. Nós precisamos da nossa rede de apoio social, precisamos da nossa família, precisamos ter com quem contar, Como já dizia o poeta, é impossível ser feliz sozinho. Então, nós precisamos ter essa sensação de que pertencemos a algum lugar. Precisamos nos entender, nos encontrar, nos sentir bem na presença de algumas pessoas. E quando essa sensação de não pertencimento ela toma conta, a pessoa pode acabar realmente adoecendo, porque ela se incomoda quando está perto de outras pessoas. Aquilo faz mal a ela. E isso vale para qualquer pessoa. Pode ser familiar, pode ser amigo. Relacionamentos afetivos, então, aí mesmo que a gente passa bem longe, porque se não se identifica nem com a família, com ninguém da família, com nenhum amigo, raramente vai conseguir até mesmo ter aí uma relação afetiva, com alguém. Entendi. Mas como que a gente, então, consegue trabalhar esse entrosamento nos grupos? E tem gente que fica um pouquinho mais tímida, não sabe como lidar com a situação. Tem gente que é mais danadinho, mais entrão, assim. E não tá nem aí, às vezes, até para a opinião dos outros, se as pessoas estão gostando ou não. É muito diferente, O ser humano é bem complicado nessa situação. Ao mesmo tempo ele é complicado, ao mesmo tempo ele não é, Mas tem pessoas que ficam meio tímidas, não conseguem lidar com essa questão de pertencer a algum grupo. Tem alguma técnica, alguma dica, doutora? Então, se for um caso de isolamento social por conta de ansiedade social, aí a gente tem um tratamento com psicoterapia, a gente trabalha técnicas de relaxamento, porque aí pode ser realmente uma característica da introspecção da pessoa, ou seja, dessa timidez, da pessoa ser muito voltada para si e não saber como se comportar no meio, e aí nesse caso a gente tem como tratar. Agora, se for uma sensação de não pertencimento, é um pouco mais complicado, porque só técnicas de relaxamento não vão adiantar, porque a pessoa não se identifica mesmo. Então você vai fazer uma técnica de relaxamento que seria para qualquer transtorno de ansiedade, e não vai funcionar porque, no caso, a pessoa não está ansiosa por estar no meio. Ela não quer estar no meio. Aí é completamente diferente. Isso pode acontecer por algum tipo de transtorno de personalidade. É importante fazer essa investigação, mas pode ser também uma questão da escolha da pessoa. Então, para tratar, é muito mais difícil do que se fosse simplesmente uma questão de introspecção. Mas muitas pessoas, elas se sentem isoladas por conta da timidez, doutora?
Sim, é muito mais comum do que a gente imagina. Entendi. Hoje em dia nós temos aí uma disparada de 2 tipos de transtornos, né? O transtorno depressivo e os transtornos de ansiedade. Dentre eles nós temos o transtorno do pânico, nós temos o transtorno de ansiedade generalizada, temos a própria ansiedade social, temos a agorafobia. Então, assim, nós temos uma gama de transtornos que são desencadeadas justamente por conta dessa questão da introspecção. A pessoa, ela quando está no meio, né, seja ou num local muito cheio, ou diante de algum tipo de apresentação, de algum tipo de exposição, ela não sabe como se comportar e fica muito ansiosa, justamente porque ela está acostumada a ficar o tempo todo voltada para si e não para o mundo. E aí acaba não sabendo como se comportar nesse meio. Entendi. Você que é ouvinte do nosso Alô Doutor, conversando com a nossa psicóloga, doutora Ellen Moraes Senra, falando um pouquinho sobre esse isolamento social. Isso acontece também na infância, doutora? Com as crianças ali? Acontece, é muito comum. Até por isso que é tão importante na primeira infância que os pais promovam algumas reuniões, né? Seja através da escola, ou de festinhas de aniversário, ou de parquinho, né? De frequentar parquinho, para que a criança tenha contato com outras crianças e aprenda como lidar com outras crianças desde cedo. Porque geralmente aquela criança que fica muito isolada, ela tende a ser um adolescente isolado, um adulto isolado. Entendi. Isso é comum, não tem jeito, né? Às vezes acontece mesmo. E como é que os pais conseguem lidar com essa situação? Então, quanto mais cedo tentar inserir essa criança na sociedade, melhor, tá? Então, para isso pode colocar de repente em algum esporte. Claro, algo que a criança goste de fazer, né? E não seja visto como uma obrigação, porque senão, ao invés de auxiliar, pode atrapalhar, né? Agravar o quadro. Conversar com a criança, tentar entender por que aquela criança não quer ficar em determinados locais, porque às vezes pode ser que essa introspecção tenha surgido em decorrência de algum evento, né, específico, como bullying, muitas vezes. Então é importante que esses pais estejam atentos, que conversem com seus filhos e tentem, aos poucos, inseri-los na sociedade. E isso, essa mesma ideia, né, essa mesma atitude dos pais pode ser levada para a escola também, com relação aos professores, os educadores? Sem dúvidas. Não é à toa que existe essa cultura de que na escola sempre tem algum trabalhinho para ser feito em grupo, que já é para promover essa relação interpessoal. Entendi. Então acaba sendo realmente algo que promove, né, essa integração, essa relação, porque muitas vezes acontece, você vai na sala de aula, tem um que fica mais quietinho, ele não consegue interagir com o outro, e há a possibilidade de você perceber que essa criança que é mais quietinha, né, que é mais tímida na infância, ela se tornar uma pessoa totalmente diferente quando adulto? Há possibilidade, sim. Inclusive, é uma das questões que eu sempre gosto de bater na tecla, porque é o seguinte: a criança que chega geralmente no consultório para o atendimento, né, psicológico, é a criança problema, ou seja, é o bagunceiro, é a criança que está sempre na secretaria da escola, é a criança que tem uma dificuldade de aprendizagem. O quietinho, geralmente, ele passa despercebido, salvo se ele realmente apresentar algum problema grave de aprendizagem, que o professor perceba. Mas aquele aluno que fica quietinho, isolado no canto dele, geralmente nem chama a atenção do professor, porque o professor tem tantas outras crianças para lidar, não é verdade? Mas às vezes, de todo aquele grupo, aquele que está mais quietinho, mais isolado, é o que mais precisa de ajuda. Porque, inclusive, alguns transtornos de conduta começam a se manifestar nessa primeira infância. Entendi. Mas tem uma diferença aí entre, por exemplo, eu sou uma pessoa que não esquento de ficar agarrada com um monte de gente. Tem gente que tem assim, eu tenho amizades que se for ali na padaria chama 3, 4, que não consegue ficar, não consegue sair de casa sozinho. Se está em casa tem que estar ligado em alguém, tem que estar ligado na rede social. E eu sou uma pessoa
que eu acho que vem de cultura, vem de família, e às vezes é uma escolha minha também. Eu não preciso ficar agarrada em ninguém. Se eu tiver que ir para o cinema, eu adoro ir sozinha comigo. Se eu tiver que fazer, né, ir para um jantar no restaurante, eu vou sozinha comigo. Eu gosto da minha companhia, sabe, doutora? Eu gosto de ficar sozinha, eu curto bastante a minha companhia. Gosto, claro, de ficar com os amigos, com a família, né? Mas eu adoro minha companhia. Eu gosto, eu não falo nem que é solidão, é amor próprio mesmo que a gente tem, né? Mas qual é essa diferença entre isolamento e gostar de estar sozinho? Tem diferença aí? Tem, claro que tem. Inclusive, eu sou da turma também que gosta de ir ao cinema sozinho. Algo que eu não faço há muito tempo, principalmente porque a gente tem filho, né? É verdade. Mas não só é comum, como é até bom que você consiga curtir a sua própria companhia. O problema é quando isso se torna excessivo. Ou seja, você só sai sozinha. Você só faz qualquer atividade se for sozinha. Se precisar ir a algum lugar que tenha uma aglomeração de pessoas, você se recusa. Se você precisar conversar com alguém que chega na sua casa, você nem sai do quarto. Esses são alguns sinais aí que acendem, né, o nosso alerta para que aquela pessoa pode estar sofrendo com algum tipo de transtorno mesmo, seja de personalidade ou mesmo de uma ansiedade social. Entendi. Algo mais, doutora, a acrescentar aqui na nossa entrevista com relação a esse tema de isolamento social? Tem alguma dica, alguma técnica para a gente poder realmente, né, interagir melhor, sair um pouco desse isolamento social? Olha, na verdade, o que eu sempre falo é assim, cuidado com os excessos. Isso eu falo para tudo mesmo, independente de qual seja o transtorno que a gente esteja conversando, né, tratando. O excesso nunca é bom. Então, uma pessoa que tende a desenvolver uma ansiedade social, começando através do isolamento social, se ela não tiver um estímulo para tirá-la daquele local, para tirá-la da zona de conforto, ela não vai melhorar. Então, naturalmente, ela vai acabar evoluindo aí para um transtorno mais sério. Então, uma dica bem bacana, tá percebendo que seu filho não quer sair de casa, que ele só quer saber de ficar ali, trancado, só quer ficar sabendo de computador, de rede social, de joguinho, isso aí já é sinal para você ficar alerta, tentar chamá-lo para ir na rua, colocar algumas responsabilidades para essa criança ou para esse adolescente. Se for um adulto, convidá-lo, forçá-lo um pouquinho a sair mais de casa, porque isso pode ser sinal, sim, de um transtorno. E às vezes é só o início, com esse tipo de intervenção a gente já consegue evitar que evolua para algo mais grave. Tá certo, então. Doutora Elia, agradeço novamente pela sua participação. E, portas abertas, sempre esperando pela senhora aqui, tá bom? Ai, muito obrigada. Obrigada, doutora Elia. Aquele abraço. Outro, tchau, tchau.